Senhor devem ter e devem obedecer. Nós teremos, a partir deste instante, alguns dos nossos irmãos que estarão sendo indicados para servirem como cooperadores da igreja. São aqueles aos quais já estão trabalhando, desenvolvendo um trabalho, e de repente você vai olhar assim e dizer: pastor, mas eu pensava que ele já era um cooperador. Então é por isso que agora estará sendo oficializado perante o ministério, não porque ele vai ser a partir de agora, mas porque ele já é. Assim como também alguns que estarão sendo consagrados, ordenados com imposição de mãos para o diaconato e também para o presbitério. Nós temos alguns irmãos que vieram, estão servindo ao Senhor Jesus conosco já há algum tempo. Porém, estes nossos irmãos vieram já com estas funções eclesiásticas e estarão sendo reconhecidos perante o ministério na noite de hoje. Então, nós teremos aqui algumas ordenações e teremos também alguns reconhecimentos. E teremos algumas indicações para cooperador. Pastor, o que difere alguma realidade que envolve o cooperador para o diácono? Da questão de função, é aqueles que já estão desenvolvendo este trabalho de cooperadores, de diácono, porém o diácono, ele tem a necessidade de receber a imposição de mãos, assim como a Bíblia nos ensina, e também tem a necessidade de ser batizado no Espírito Santo. Então, ao diaconato, ao presbitério, são todos aqueles que estão sendo indicados, são batizados no Espírito Santo e dentro de todos os outros critérios que são observados. Os cooperadores, a indicação, eles não receberão a imposição de mãos, mas receberão a oração da igreja, juntamente conosco nesta noite, e já estão servindo, já estão trabalhando. E dada a exiguidade do nosso tempo, eu quero neste momento convidar aqui o pastor Alan Costa Reis, que estará chamando o nome dos irmãos que estarão sendo reconhecidos ao ministério. Ele chamará, e eu peço aos irmãos que venham aqui à frente, para estar diante da igreja, para que nós possamos logo em seguida também estar orando. A paz do Senhor, meus irmãos. Do templo sede, reconhecido a cooperador, irmão Américo Afonso Augusto. Irmão Américo, cadê? Por gentileza, degraus, pastor. Se posicione nos degraus. Do templo sede também, a ser reconhecido como diácono, o irmão Josias Félix Santana. Cadê o irmão Josias? Por gentileza, irmão Josias, se aproxime. Do templo sede também, a ser reconhecido como presbítero, o irmão Altair de Souza Oliveira. Da congregação do Jardim Nova Europa, a ser reconhecido como presbítero, o irmão Newton Coelho da Silva. Da congregação do Jardim São Clemente, a ser reconhecido como presbítero, o irmão Hugo Emerson Martins Balista. Da congregação do Terras de Santo Antônio, a ser reconhecido como evangelista, o irmão Elson Lemes Francisco. E também do templo sede, a ser reconhecido como evangelista, o irmão Gildo Concolato. Queridos, deixe eu lhes dizer, um obreiro, ele não é consagrado duas vezes. Ele já tem, esses irmãos que estão aqui, é porque eles já foram consagrados aonde estavam servindo ao Senhor. Vieram estar conosco, servindo ao Senhor no ministério, aqui no Jardim Amanda 2, de forma que nós só estamos formalizando o reconhecimento daquilo que eles já são, em prol do trabalho do Senhor. Os irmãos estão de acordo? Digam amém. Vamos colocar-nos de pé nesse instante, dirigirmos a Deus uma palavra de oração. Eu vou convidar aqui o pastor Idelmar Souza, ele estará dirigindo a Deus uma palavra de oração nesse instante, por esses irmãos que estão sendo reconhecidos, o ministério ao qual eles já servem, ao qual eles já exercem. Alguns dos irmãos podem olhar para o irmão Gildo, especialmente, vou fazer só essa menção, aqui do templo sede, falar, pastor, mas ele é evangelista? É. Pastor, e por que ele não está no púlpito desde quando ele chegou? Porque o processo se iniciou, viu? E ele ficou aí aguardando todo o processo, servindo a Deus, fiel a Deus, viu? Mas a partir deste momento, ele já estará tomando assento no púlpito, juntamente com os demais companheiros.
Estenda suas mãos para cá. Querido Deus, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aqui estão os teus filhos que já te servem no ministério. Pai, pedimos que o Senhor, neste dia, venha abençoá-los de forma grandiosa, pois esta igreja os recebe neste momento para o exercício, Senhor, do santo ministério, para o reconhecimento daquilo que o Senhor já os entregou. Em o nome de Jesus, pedimos as tuas bênçãos sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, podem tomar os vossos assentos. Irmãos, agora nós passaremos as indicações a cooperador de todo o nosso campo. Então, conforme eu citar os nomes, eu peço que os irmãos citados venham à frente sem demora, por gentileza. Do Templo Sede, irmão Elias Alves de Souza. Do Templo Sede, irmão Airon Souza Moraes. Do Templo Sede, irmão Gustavo de Campos Dias. Do Templo Sede, irmão Júlio César Lopes. Do Templo Sede, irmão Felipe de Oliveira Ribeiro. Do Templo Sede, irmão Valdemir Nascimento da Silva. Do Templo Sede, irmão Rogério Camilo Nogueira. Do Templo Sede, irmão Bruno Gaina Brito. O pastor vai estar daqui a pouco falando sobre esse caso. Do Templo Sede, irmão Messias Cosmo dos Santos. E também do Templo Sede, irmão Guilherme de Oliveira Araújo. Glória a Deus. Das nossas congregações, da congregação do Jardim São Clemente, Helenildo de Costa Carvalho. Irmão Helenildo. Da congregação do Jardim São Clemente, irmão Nicola Gripo. Da congregação do Jardim São Clemente, irmão Ademilson Comini. Ademilson Comini. Irmão Ademilson, levante a mão para eu poder te ver. Pronto. Da congregação Jardim do Lago, Luiz Carlos Frazão. Bem à frente, meu amado. E da congregação do Jardim Nova Europa, o irmão Jarro Castilho da Silva. Glória a Jesus. Queridos, estes nossos irmãos, a partir de então, estão oficialmente reconhecidos como cooperador perante esta igreja, perante o ministério, onde eles estão servindo ao Senhor Jesus. O irmão Bruno Brito está ausente por uma viagem de trabalho, está no México, por isso não pôde estar conosco nesta noite, mas eu quero pedir aos irmãos, que inclusive o conhece, sabe o trabalho que ele tem desenvolvido, inclusive na qualidade de superintendente da Escola Bíblica Dominical, aqui juntamente conosco, atuando na recepção em outros departamentos da igreja, os irmãos darem para nós um voto de confiança, em mesmo ele estando ausente, formalizar o reconhecimento dele. Os irmãos concordam? Digam amém. Os irmãos que estão aqui à frente, eu só quero fazer uma ressalva, irmãos. Dentro de tudo isso, talvez fosse até desnecessário, mas eu quero, só a título de tranquilização, nós nos reunimos aqui na sede em 23 obreiros, e foram feitas as sugestões dos nomes, porque esse é um princípio que eu particularmente tenho, não é uma regra, tá? Mas eu particularmente reúno os companheiros, converso com eles, eles fazem as sugestões de nomes. E confesso aos irmãos que, assim como alguns irmãos ficaram surpresos, de igual modo, eu também, quando partiu dos irmãos a sugestão para o Guilherme de Oliveira Araújo, que é o meu filho caçula, casou em fevereiro, e quando foi para discutir com respeito a ele, eu me ausentei da reunião para que assim eles pudessem ter maior liberdade, de assim como fizeram com todos os demais nomes. Pastor, por que é bom isso? Sim, pastor Adão.
O pastor Adão está citando aqui que houve uma aprovação por unanimidade dos irmãos. E eu quero deixar isso claro para quê? Simplesmente para não ficar aquela situação. O pastor está consagrando os filhos, né? Mas, irmãos, são os companheiros que estão aqui que viram as qualidades que são desenvolvidas por todos estes irmãos que estão aqui. E vou dizer, em relação ao Guilherme especificamente, ele realiza um trabalho aqui na casa do Senhor, no ministério, que certamente precisa de um chamado de Deus para ser desenvolvido da forma como vem sendo desenvolvido. Assim como todos estes nossos irmãos que estão aqui da sede, das congregações, cada um dentro da sua área e dentro da sua atividade. Eu vou nesse instante pedir à igreja que nós nos coloquemos de pé e vou convidar aqui o pastor Marcelo Ferreira, que estará dirigindo a Deus essa palavra de oração em prol destes nossos irmãos que estão sendo indicados ao diaconato, estarão servindo, ou melhor, a cooperador, e estão servindo como os cooperadores na casa do Senhor. Paz do Senhor para a igreja. Oremos. Querido e eterno Deus, Pai Santo, Pai Eterno, aqui estão os teus filhos que já estão servindo ao Senhor, estão trabalhando pela boa causa do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, juntamente com a tua igreja, que o Senhor venha ajudar os teus servos, ajudar os teus filhos, confirmar, ó Deus, a chamada do Senhor em suas vidas. Senhor, dá a tua graça, dá a tua bênção, meu Senhor, dá força, aleluia, recalas, dê a tua graça, Pai, aos teus filhos, seja com eles, ó Deus, até a volta do Senhor. É o que eu te peço, te agradeço, em o nome de Jesus. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Irmãos, eu vou fazer um breve comentário aqui. Pela misericórdia do Senhor, a terceira secretaria que eu tenho a oportunidade de trabalhar ao longo da minha carreira ministerial é aqui no nosso ministério. E o processo de escolha, discussão e debate acerca dos nomes que vão compor uma eventual lista de indicados para serem consagrados ou não é extremamente democrática, amplamente debatida entre os obreiros, e todos os companheiros e aqui os que vieram à reunião sabem disso, têm a mesma voz, o presbítero, o evangelista, o pastor. Então tudo que é discutido é exaustivamente discutido, exaustivamente pensado, e cada um desses candidatos que os irmãos estão vendo sendo apresentados aqui, além de toda a discussão interna, eles foram entrevistados por uma comissão de pastores, juntamente com as suas esposas, e eu posso dizer pela comissão que eu fiz parte, nós apertamos esses rapazes sem dó e nem misericórdia, não é, pastor Arnaldo? Então, meus irmãos, eu digo isso para a igreja entender o processo, pastor, e compreender que aqui nós fazemos as coisas diante da direção de Deus e com muita seriedade, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Atenção, os irmãos, nós vamos fazer a leitura dos nomes que estão indicados a serem consagrados a diáconos. Os irmãos que vão ser indicados à consagração ao diaconato, vocês irão se posicionar aqui atrás de mim, no púlpito e não nos degraus. Os irmãos que serão consagrados a diácono aqui em cima, por gentileza. O irmão Weslan Barreto Santos. Templo sede irmão Reinaldo Celestino. Templo sede Bruno de Oliveira Araújo. Da congregação do Jardim Terras de Santo Antônio, Francisco Amaro Filho. Onde está o irmão Francisco? Da congregação do Jardim São Clemente, Juscelio da Silva. Irmão Juscelio. Da congregação do São Clemente também, irmão Evandro Moraes. Levante a mão para eu poder localizar aqui à frente. E da congregação do Jardim do Lago, o irmão Oarlen Vitor Costa. Irmão Oarlen. Aqui à minha retaguarda estão os nossos irmãos que foram indicados para servir como diácono da igreja. Estarão recebendo a imposição de mãos
E eu vou pedir aos pastores que, por favor, já se aproximem aqui. E quero nessa oportunidade também dizer aos irmãos que o que ocorreu em relação ao meu filho caçula, que acabou de ser indicado como cooperador, da mesma forma ocorreu com o meu primogênito, meu filho mais velho, que já vem servindo como cooperador e foi indicado pelos companheiros para servir como diácono. E de igual modo, quando foi feita a citação do nome dele, eu me retirei da reunião para que eles pudessem, assim, decidirem e eu não tivesse nenhuma participação direta no processo e na citação dos nomes e, sobretudo, na aprovação dos companheiros. Então, deixo aqui resguardado a todos os irmãos, deixando esclarecido, só por uma questão de evitar, né, qualquer tipo de comentário que porventura possa surgir dentro de algum âmbito. Vamos nos colocar de pé, eu vou pedir a eles que dobrem os joelhos nesse instante. Vou convidar aqui, nesta oportunidade, o pastor Gênison Marques, que estará orando. Pastor Gênison orando e os nossos irmãos recebendo a imposição de mãos. Meus queridos, a paz do Senhor. Oramos. Eterno e bendito Deus, mais uma vez, Senhor, elevamos as nossas vozes diante da Tua presença, ao trono da graça, Senhor. Nesse momento, ó Pai, que os Teus filhos estão sendo consagrados para continuar servindo na Tua obra, Senhor. Pai, nesse momento, eles estão recebendo a imposição de mão dos Teus filhos também, Senhor, como ministro da Tua palavra. Eterno Deus, abençoa os Teus filhos para que possa continuar te servindo, Senhor, da melhor maneira. Toma eles em Tuas mãos, dá da Tua graça para eles nessa nova caminhada, Senhor. Nesse novo momento que eles estão começando dentro da Tua casa, Senhor. Estende as Tuas mãos para que eles possam ser útil a cada dia na Tua obra, para que possa continuar fazendo a Sua obra com a maestria, aquilo que o Senhor tem escolhido, ó Pai. Deus, toma eles em Tuas mãos, dê força, dê ânimo, Deus, nos momentos difíceis que passarão, mas que o Senhor sempre esteja com cada um deles. Pai, eu te peço, eu te suplico, e por fé eu te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Jesus. Jesus confirma, querido Senhor, a cada um dos seus filhos, concedendo a eles um ministério profícuo, um ministério abençoado e, sobretudo, cheio da Tua graça, cheio da Tua unção, meu querido Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, com a finalidade de servirem a igreja do Senhor Jesus. Pai, nós pedimos ao Senhor nesta oportunidade, da Tua bênção, da Tua unção, meu querido Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Podem se levantar. Eu vou pedir aos irmãos que deixem os cumprimentos para o final. Pastor Alain. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Queridos, agora as consagrações a presbítero da igreja. Do templo sede, o irmão Tiago Donizete. Da congregação Terras de Santo Antônio, o irmão César da Silva Santos. Onde está o irmão César? Levante a mão para eu localizá-lo. Da congregação do Jardim São Clemente, Silvânio Ferreira Lima. Onde está o irmão Silvânio? Irmão Silvânio não foi arrebatado, está ali, vem para cá, querido. Esses nomes, presidente. Estes nossos irmãos estão sendo indicados para servirem ao Senhor Jesus na qualidade de presbíteros. Deixa eu só dizer aos irmãos. Alguns dos irmãos estão vendo o irmão Tiago aqui, né?
E alguns fizeram a interrogação: pastor, mas ele não era presbítero? Estão com a cara de espanto que a Rose está. Né, Rose? Queridos, eu conheci o irmão Tiago já de algum tempo. E ele começou a cooperar conosco aqui em alguns cultos. E ele foi missionário em Serra do Salitre, Cruzeiro da Fortaleza. Dirigiu uma congregação em Sumaré, do Portal Bordon. E eu tinha em mente que ele era um presbítero. E sempre o tratei como tal. Quando ele efetivamente disse: pastor, eu gostaria de congregar aqui com os irmãos. Eu disse: Tiago, a casa é sua. Ele disse: pastor, eu só tenho uma coisa para dizer para o senhor. O que é que eu faço? Eu falei: em que sentido? Ele disse: eu sou diácono. Eu disse: tu é diácono? É. Eu disse: continua no seu lugar quietinho aí, onde você está sentadinho, tá? Que vai dar tudo certo. E hoje está simplesmente confirmando, como já disse anteriormente, aquilo que aqueles nossos irmãos já exercem, ou são, na verdade, dentro do chamado que Deus lhes confiou. Por isso que vocês vão se observar que eu sempre referi a ele ao irmão Tiago Donizete. Aos demais irmãos, vocês vinham referir a ele pela função eclesiástica que eles exercem, né? Mas a ele eu sempre me referia ao irmão Tiago Donizete. Vamos ouvir, trazer uma palavra ou algumas atividades que ele já tem desenvolvido aqui nesta casa. E hoje só se confirma aquilo que ele já tem realizado em prol da obra do Senhor. Eles vão dobrar os joelhos e estarão orando, ou nós estaremos impondo as mãos sobre eles e orando neste instante pela vida dos servos de Deus. E eu vou tomar a liberdade de, antes de fazer a apresentação, eu vou pedir para o representante da nossa convenção estadual, a nossa Comadesp, pastor Daniel. Ele estará dirigindo a Deus esta palavra de oração neste instante. Os irmãos podem dobrar os joelhos. Os pastores, já era para você estar de pé aqui, pertinho, viu? Isso, para impor as mãos sobre os nossos irmãos. Pastor Daniel. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos na paz do Senhor, amém? Eterno Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, através da oração, apresentando os Teus filhos que neste momento, Senhor, receberam essa responsabilidade do anjo desta igreja, ó Senhor, de estar ajudando, Senhor, nesta obra. E nós pedimos a Tua bênção, que esteja sobre a vida deles, que eles sejam instrumentos do Senhor, aonde eles colocarem, Senhor, a planta dos vossos pés, que as Tuas mãos poderosas estejam sobre a vida deles, e que a igreja veja na vida de cada um deles o resultado, Senhor, que o Senhor tenha abençoado a cada um deles, Senhor. Confirma, Senhor, dos altos céus, ó Pai, a bênção, Senhor, da consagração na vida dos Teus filhos, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém. Confirma, Senhor, concedendo aos Teus filhos um ministério profícuo, abençoado, e com as Tuas mãos e a Tua unção sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Queridos, eu quero nesta oportunidade, e nós já estaremos findando esta parte que envolve as consagrações. Nós tivemos para cooperador as indicações, consagrações a diáconos, a presbíteros, e nós temos 2 irmãos que estarão sendo consagrados para servirem ao Senhor como evangelista. Cadê o pastor Alan? Está ali? Antes de fazer a leitura dos nomes, em nome da secretaria, a quem eu estou representando aqui, o pastor Gênesis, eu quero agradecer os dirigentes de congregação, que foram extremamente céleres, tanto na entrega das fichas do batismo, como também na questão dos indicados ao crivo. Que Deus abençoe os irmãos. Da congregação de Terra de Santa Maria, presbítero, indicado a ser consagrado evangelista, irmão Juscelino Leão.
da cidade de Sigfredo Pacheco, Piauí, irmão Antônio Wilson. Por gentileza, os dois venham à frente aqui, para que o pastor possa proceder. Perdão, irmãos, a planilha me enganou aqui, tá? A planilha autocompletou. Santa Maria da Vitória, o dirigente, irmão Juscelino Leão. Os nossos irmãos estão trabalhando, como já fora dito, dirigindo congregações, um em Sigfredo Pacheco, no Piauí, irmão Antônio Wilson, e em Santa Maria da Vitória, presbítero irmão Juscelino Leão. E eu vou pedir, mais uma vez, ao pastor Daniel, que neste instante representa a nossa convenção, e ninguém melhor que ele neste instante para fazer esta oração para estes companheiros que estarão sendo consagrados para servirem como ministros do Evangelho, na qualidade de evangelista. Dobre os joelhos. Eterno Deus, mais uma vez estamos diante da Tua presença. Aqui estão os Teus filhos, Teus servos que foram separados, Senhor, para servir esse papel tão importante de pregar a Tua palavra. Esses homens, Senhor, que o Senhor chamou para anunciar o Teu Evangelho. A igreja está confirmando, Senhor, nesse momento, orando, e nós pedimos a Ti, Senhor, dos altos céus, que o Senhor venha confirmando, que eles sejam instrumentos do Senhor, instrumentos poderosos nas Suas mãos, Senhor, na pregação da Tua palavra, que o Teu Espírito, Senhor, possa usá-los de uma forma tão poderosa, que aqueles que estiveram ouvindo a Tua palavra, que estão distanciados ou que nunca aceitaram o Senhor como Deus, como Senhor, através da vida dos Teus filhos, ó Deus, eles recebam, Senhor, a palavra da salvação, e que haja mudança no coração daqueles que ouvem a Tua palavra, que eles sejam instrumentos na mão do Senhor, para, Senhor, pregar a Tua palavra, e para resgatar vidas, Senhor, que estão presas, Senhor, nesse mundo tão perdido, e aonde eles estiverem, Senhor, a Tua luz, Senhor, o Teu Espírito possa conduzi-los, e os Teus lábios sejam usados nas mãos do Senhor, para pregar a Tua palavra, palavra dirigida pelo Teu Espírito, e que haja, Senhor, correção de almas, e que o Teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Confirma, querido Jesus. Pode levantar. Estes são os nossos irmãos que estarão servindo ao Senhor doravante, na qualidade de evangelista em prol da casa do Senhor Jesus. Queridos, eu quero já, sem perca de tempo,